Fala, Fogão! Em meio a toda a crise que o Botafogo atravessa nesse momento, dentro e fora de campo, o Montenegro voltou a se pronunciar, embora não seja mais um membro do Comitê Executivo de Futebol, para poder admitir que houve sim uma falha de planejamento em relação ao Autuori, em relação ao período que o Autuori esteve à frente do Botafogo. É um ponto importante que o Montenegro comentou, porque de fato isso interferiu bastante em qualquer possibilidade de um mínimo planejamento adequado do futebol do Botafogo nesse momento, e justamente por isso também o Botafogo atravessa esse momento de grande dificuldade. Um outro ponto que eu quero comentar com você aqui nesse vídeo é que através de uma má gestão das redes sociais, o Botafogo se vê ampliando a própria crise em relação a tudo que acontece no clube, dentro e fora das quatro linhas. Quero comentar isso para você porque, de fato, a má gestão que a gente faz das nossas redes sociais e também na própria gestão do grupo em relação à utilização de Instagram, Twitter e por aí vai, dificulta ainda mais a gente conseguir tranquilizar o ambiente do clube para que a gente possa focar nesse momento naquilo que verdadeiramente importa, salvar o Botafogo de uma eventual queda para a segunda divisão. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você nesse vídeo é justamente que, segundo o blog do Gilmar Ferreira, o Montenegro admitiu essa falha de planejamento na época do Paulo Autuori. Só pra gente recapitular aqui rapidamente, o que aconteceu nessa temporada? No dia 12 de fevereiro, Paulo Autuori foi anunciado como novo técnico do Botafogo. Isso em substituição ao Alberto Valentim, o primeiro erro dessa diretoria planejando a temporada de 2020, já que na temporada de 2019, no meio daquela briga contra o rebaixamento para a segunda divisão, o Montenegro vazou um áudio onde ele dizia que o Alberto Valentim só estava no Botafogo para tapar buraco, vamos colocar dessa maneira. Veio a nova temporada, teve a manutenção do Alberto Valentim, e aí no dia 12 de fevereiro, o Autuori assumiu no lugar do treinador que tinha sido demitido. No ano anterior, ainda em dezembro, o Valdir Espinosa tinha assumido como gerente de futebol, mas infelizmente, a gente sabe bem, no dia 27 de fevereiro, o Valdir Espinosa veio a falecer e o Botafogo ficou sem o seu gestor, a pessoa que estava responsável por fazer esse papel de gerente de futebol, que é uma função muito importante dentro de qualquer time. É o elo de ligação entre a diretoria e os jogadores. Sem essa figura do gerente de futebol e com a questão da SA se desenvolvendo, pelo menos em tese, o Autuori acabou acumulando duas funções, como técnico e como gestor. Mas todo mundo sabe muito bem que o que o Autuori realmente quer fazer na carreira dele, profissionalmente, embora ele não tenha mantido essa palavra de só ser técnico do Botafogo e depois não mais em qualquer time do futebol brasileiro, tanto é que ele assumiu o Atlético Paranaense, mas enquanto esteve no Botafogo, o Paulo Autuori repetiu algumas vezes, pelo menos 3, dizendo que em breve ele deixaria de ser treinador, ele ia se livrar disso, dessa função de técnico. Então, nesse momento em que teve o falecimento do Valdir Espinosa e o Botafogo optou, foi uma escolha da diretoria, não contratar um novo gerente de futebol, o Autuori fica fazendo a gestão do futebol e também o cargo de técnico. Logicamente, quando você exerce duas funções, você acaba não dedicando a mesma atenção em nenhuma das duas, diga-se de passagem. Você tem que dividir a sua atenção para poder conseguir realizar o seu trabalho. E com toda certeza, isso influencia o planejamento do Botafogo para o futebol. Quando a gente fala de contratação, gestão do grupo, você conseguir contornar ali crises internas, tudo isso depende de um técnico constantemente presente e pensando nas necessidades do grupo, do time, para que a gente possa performar cada vez melhor, ter ótimos desempenhos, alcançar as vitórias. Só que nessa ocasião, o Paulo Autuori, dividindo a sua atenção entre gerente de futebol, fazendo esse elo de ligação com a diretoria, e também o cargo de treinador, ele não conseguiu claramente dar conta de fazer bem ambas as coisas. Isso para mim tá bem evidente, tá? Não tô dizendo aqui que o Paulo Autuori é o único responsável por tudo que tá acontecendo, longe disso, longe disso. O grande responsável é a diretoria do Botafogo, o comitê executivo, quem toma as decisões no fim das contas, se vai contratar um gerente, se não vai contratar o gerente, se vai deixar o Paulo Autuori acumular dupla função ou não, é o comitê gestor. E foi essa a decisão que o comitê gestor, com o Montenegro, principalmente, a principal figura ali à frente do comitê gestor, é até curioso, porque quem deveria ficar à frente do comitê gestor, em tese,
seria o Mufarrege, presidente do Botafogo. Só que o Mufarrege, a gente sabe bem, sumiu, desapareceu. Ele simplesmente ficou uma figura decorativa na diretoria do Botafogo. Então o Montenegro era realmente o cara que tomava as decisões. Tanto é que ele era o porta-voz da diretoria. Toda hora o Montenegro tinha que vir a público falar alguma coisa. E dessa vez ele admite que houve essa falha de planejamento. E eu concordo plenamente que houve uma falha aí. Você não pode querer que uma mesma pessoa seja o técnico, aquele cara que vai cobrar dos jogadores, que vai ter o tempo inteiro ali orientando o que tem que fazer, e ao mesmo tempo esse cara seja o gerente, aquele cara que vai ser o elo de ligação com a diretoria. Principalmente porque, vale lembrar, durante bastante tempo o Botafogo teve problema com atraso salarial e o Paulo Autuori tinha que ficar fazendo esse meio de campo. Quando você tem um gerente de futebol, ele vai fazer esse elo de ligação entre a diretoria, o treinador e os jogadores, mas ele vai estar sempre ali tentando fazer esse meio de campo aqui para todo mundo chegar num denominador comum. Quando você exerce as duas funções, logicamente pode rolar no grupo de jogadores aquela coisa. Qual é a prioridade dele em relação à defesa dos interesses? Nas declarações, verdade seja dita, o Paulo Autuori sempre falou que a prioridade dele era a manutenção dos salários em dia. Tanto é que o Paulo Autuori aprovou o empréstimo do Luiz Fernando justamente com esse argumento, que o empréstimo seria interessante justamente porque isso de repente poderia ajudar o Botafogo a manter os salários em dia. Na verdade não aconteceu nenhuma coisa nem outra, porque o empréstimo do Luiz Fernando, que foi R$1 milhão pago pelo Grêmio, essa grana logo foi penhorada, o Botafogo nem viu a cor desse dinheiro. Então perdeu o jogador, não viu a cor do dinheiro, os salários continuaram atrasados durante um tempo, até que a gente teve aquela ação dos sindiclubes. O fato é o seguinte, no dia 1º de outubro, o Paulo Autuori rescindiu seu contrato com o Botafogo. E aí, nessa mesma data, o comitê gestor, percebendo a falha que tinha cometido, anunciou então o gerente de futebol, Túlio Lustosa, que tinha feito um trabalho muito ruim no Goiás, diga-se de passagem, não tinha aquela credencial para assumir a gestão do futebol do Botafogo, mas lá estava ele como responsável pelo futebol alvinegro. Enfim, o Montenegro admite essa falha, não corrige os nossos problemas, mas pelo menos a gente sabe que a diretoria reconhece que houve um erro de planejamento em relação a isso. Você não pode ter o técnico fazendo também a função de gerente de futebol, porque uma hora ele tem que agir como gerente, outra como treinador, e isso acaba se misturando, se confundindo, e o resultado não é o melhor possível. Seguindo em frente, eu quero destacar agora para você justamente essa situação das redes sociais na vida do Botafogo. Nessa temporada, boa parte da crise que a gente está passando foi amplificada nas redes sociais. A gente já teve jogador fazendo besteira, dirigente fazendo besteira e o próprio clube fazendo besteira, o que sinaliza claramente que o Botafogo não tem uma boa gestão das redes sociais, nem diretrizes muito claras em relação ao que os jogadores, que são seus contratados, diga-se de passagem, podem ou não fazer nas redes sociais. Nesse ano de 2020, a gente já viu o Pedro Raul curtindo publicação que estava falando sobre o título da Recopa do Flamengo. Mais uma vez falando que a conta dele tinha sido hackeada. É impressionante a capacidade que a conta do Instagram do Pedro Raul tem de ser hackeada e sempre curtindo o mesmo tipo de coisa. Mas tudo bem, né? Ele disse, a gente finge que acredita. Tivemos também o Cícero mais recentemente, antes da partida contra o Fortaleza, dizendo que quando deixam ele trabalhar é assim que funciona, colocando um vídeo lá da Libertadores com o Grêmio em 2017. Também tivemos o Rafael Foster depois de uma derrota, batendo boca, digamos assim, com um torcedor, retrucando um torcedor que estava insatisfeito com o resultado. Também tivemos o Ricardo Rottenberg, quando estava de férias na Inglaterra, isso no começo da temporada, onde você tem um papel fundamental ali para poder fazer o planejamento da temporada. Ricardo Rottenberg de férias, como se realmente ser um dirigente do Botafogo fosse qualquer coisa, que você não tem uma obrigação de estar ali no momento crucial do ano, que é justamente o começo da temporada, onde você vai fazer os ajustes no grupo, ver como é que você vai atrair novos patrocinadores. Lembrando que o Ricardo Rottenberg é o mesmo dirigente que em 2019 tinha prometido 20 milhões em patrocínio só com o uniforme e não conseguiu, juntando 2019 e 2020, chegar próximo desse valor. É o mesmo dirigente. Mas ele lá no Twitter deu uma declaração dizendo, em relação à contratação do Luiz Otávio, que já estava até certa na ocasião, ele dizendo que não procedia, que devia ser mentira, quando na verdade o jogador já tinha até sido contratado. Então ele não estava por dentro do que estava acontecendo, porque estava de férias na Inglaterra. Tivemos também o próprio clube, num jogo entre Vasco e Botafogo, você deve lembrar disso, colocando uma hashtag Vamos Flamengo. Ou seja, um completo absurdo você ter esse tipo de situação na rede social, num canal oficial
do Botafogo. Então, em diversos momentos do Botafogo nessa temporada, quando a gente para analisar a gestão das redes sociais, que são importantes canais de comunicação entre o Botafogo e o seu torcedor, em diversos momentos, essa falha de gestão, tanto de diretrizes internas, de como os jogadores devem utilizar suas redes sociais, a partir do momento que eles são contratados do Botafogo. Eles não podem fazer o que bem entendem em relação a curtir publicação de outro time, em relação a dar resposta atravessada para torcedor, ou mesmo provocar a comissão técnica e a própria diretoria, caso, por exemplo, do Cícero. Também teve esse caso recente agora com o Honda, que ele externou a insatisfação pessoal dele nas redes sociais, e por conta disso também times pequenos do Rio de Janeiro entrando na zoeira, querendo fazer proposta pro Honda, enfim, colocando a imagem do Botafogo ali na roda. Tudo isso entra no mesmo pacote, e a gente não tem como negar isso. Quando a gente tem jogadores fazendo o que bem entendem, sendo contratados do Botafogo, isso fere também a imagem do clube. É a imagem do Botafogo que sai arranhada. Então a gente tem jogadores, dirigentes e o próprio clube, quando o assunto é rede social, potencializando as crises internas que o Botafogo vive nessa temporada. Crise no futebol, crise de gestão, crise financeira, é uma série de coisas aí acontecendo que vão só arranhando a imagem do clube. E os dirigentes do Botafogo, que é quem tem que dar as diretrizes de como as coisas vão acontecer, naturalmente, são os grandes responsáveis por isso, não tem como a gente negar. Quando a gente fala de gestão de imagem, gestão de rede social, quem tem que dar o tom é o próprio clube através dos seus dirigentes. E quando a gente tem a própria conta do Botafogo colocando hashtag em alusão a rival, isso mostra o completo desgoverno que a gente tem dentro do clube. Isso afeta a nossa credibilidade no mercado, que por consequência afeta a nossa capacidade de atrair novos patrocinadores, novos parceiros, jogadores de alta qualidade. Porque quando o jogador começa a avaliar tudo o que acontece em relação ao Botafogo, ele passa a pensar: vale a pena para minha carreira fechar contrato com o Botafogo? Quando é um jogador de Série B, um jogador de segundo nível, ele vai falar: bom, o Botafogo vai servir de trampolim, daqui a pouco eu consigo uma coisa melhor. É essa imagem, infelizmente, que o Botafogo vende. E a gente precisa realmente profissionalizar o clube, não apenas em termos de gestão financeira, fazer uma gestão mais empresarial de fato, mas também pensando na gestão da imagem, na gestão da rede social, na gestão da base, gestão de ativos, gestão de contrato, uma série de áreas aí que o Botafogo realmente precisa se profissionalizar para que certas situações não tornem a acontecer. Para o futuro do Botafogo é fundamental essa profissionalização. E vamos ver se o Durcésio Melo, novo presidente eleito, que prometeu a profissionalização da gestão do Botafogo, diga-se de passagem, vamos ver se o Durcésio Melo vai seguir com essa ideia, porque de fato a gente precisa disso. Quem for contratado do Botafogo precisa seguir as diretrizes do clube em relação ao uso de rede social. É assim em vários outros times, é assim em vários outros esportes, e a gente precisa ter uma diretriz em relação a isso. Da mesma maneira, o próprio Botafogo precisa orientar os seus dirigentes. Não faz sentido nós termos dirigentes toda hora expondo o Botafogo ao ridículo, porque isso, mais uma vez eu digo, afeta a credibilidade do Botafogo, da marca Botafogo no mercado. Uma marca arranhada, como é que você consegue ótimos patrocínios? Como é que você atrai investidores, jogadores de qualidade? Em algum momento, o Botafogo tem que começar a pensar nisso. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses dois temas aqui? Essa admissão de culpa do Montenegro, dizendo que realmente foi um equívoco ter colocado o Paulo Autuori para assumir essa dupla função, e também em relação a essa situação das redes sociais, que acabam potencializando qualquer coisa que acontece dentro do Botafogo. Rede social, a gente sabe, tudo o que acontece ganha uma proporção muito grande, e quando o Botafogo ainda faz força para se expor ao ridículo, a gente sabe o que acontece. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se você ainda não for inscrito no canal, peço mais uma vez, por gentileza, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.